Seja bem-vindo a mais uma história e ilustração do caminho. A história do mundo que ainda será criado. Houve um tempo em que o mundo parecia ter esquecido como sorrir. A terra estava cansada, carregando o peso de incontáveis tristezas e promessas adiadas. E no meio dessa poeira, caminhava um homem com uma voz de esperança inabalável. Ele via o cansaço cravado nas pedras e nos vales secos. O céu sobre sua cabeça parecia pesado, carregado de um cinza antigo. Os caminhos não levavam a lugares de descanso, apenas a mais deserto. Mas Isaías se recusava a olhar apenas para o chão rachado. Seu coração buscava algo além do horizonte desbotado. Um silêncio profundo e reverente cobria o vale desolado. A noite ameaçava engolir o último rastro de luz. Era um tempo onde manter a fé exigia uma força sobre-humana. As árvores retorcidas pareciam espelhar a dor de gerações. Cansado, Isaías parou e apoiou-se firmemente em seu cajado de madeira. Ele fechou os olhos, escutando o lamento do vento áspero. O vento sussurrava histórias de nações caídas e corações partidos. E parecia que aquela poeira nunca iria assentar. Até que, de repente, a direção da brisa mudou sutilmente. O vento já não carregava o peso da poeira seca. Era um sopro fresco, quase imperceptível, como um segredo. O cheiro inconfundível de chuva limpa começou a preencher o ar. Isaías abriu os olhos lentamente, sentindo a mudança no ambiente. O entardecer escuro pareceu hesitar, recuando por um momento. Uma pequena fresta de luz dourada rasgou o véu de nuvens pesadas. Não era o brilho comum do sol se pondo no horizonte. Era a claridade pura de uma manhã que ainda não existia. Aquele raio de luz quente tocou o rosto marcado do profeta. Suas rugas pareceram desaparecer sob a suavidade daquele brilho. O ocre monótono do chão ganhou uma textura quente e viva. Isaías deu um passo à frente, completamente fascinado pela visão. A paisagem ao seu redor começou a vibrar com uma energia silenciosa. A revelação chegou até ele não com trovões, mas como uma canção serena. Ele viu além das fronteiras do tempo, muito além daquela terra seca. Em sua visão, as pedras ásperas sob seus pés começaram a desmoronar. A poeira deu lugar a um verde vibrante que inundava sua mente. Um verde profundo, cheio de vida, que ele nunca havia testemunhado. Ele contemplou águas doces e cristalinas brotando do próprio deserto. Pequenos riachos cortavam a terra antes rachada, curando suas feridas. A tristeza enraizada no mundo começou a ser suavemente lavada. As sombras longas recuaram, derrotadas pelo esplendor daquela aurora. Um sorriso terno formou-se nos lábios do velho profeta. Ele sentiu uma paz esmagadora, um abraço do próprio Criador. Aquela era a promessa sagrada, um novo céu e uma nova terra. Um lugar perfeito onde o som do choro nunca mais seria ouvido. Onde a dor e o passado seriam apenas lembranças varridas pelo vento. Mas, enquanto a luz dourada inundava completamente sua visão extasiada, ele notou um movimento suave no centro daquele clarão ofuscante. Não era um anjo de fogo, nem um guerreiro com espada empunhada. Era uma pequena silhueta caminhando em sua direção, mas quem seria capaz de liderar este novo mundo? Isaías piscou repetidas vezes, tentando compreender a figura que se aproximava da luz. Não era um rei com mantos de púrpura, mas uma criança com um sorriso puro. Aquele pequeno ser parecia carregar toda a luz da manhã em seus passos curtos. A criança parou diante do velho profeta e estendeu sua pequena mão. Havia uma autoridade silenciosa e profundamente gentil naquele gesto tão simples. Isaías, cujas mãos tremiam pelo peso de tantas visões terríveis do passado, hesitou.
Ele olhou para seus próprios dedos calejados, sentindo-se indigno de tocar algo tão puro. Mas a criança não recuou. Ela deu um passo à frente e tocou o cajado do profeta. No instante em que a pequena mão encostou na madeira desgastada, pequenos brotos verdes começaram a nascer diretamente da madeira seca. Folhas macias desenrolaram-se da ponta, trazendo vida ao que antes parecia morto. O profeta riu, um som alegre que há décadas não escapava de seu peito. Ele segurou a mão da criança, e a textura macia foi como um bálsamo em sua pele áspera. Juntos, eles começaram a caminhar pelas planícies recém-formadas deste novo mundo. Por onde os pequenos pés da criança passavam, flores de um amarelo vibrante desabrochavam. O ar estava impregnado com o frescor de pomares inteiros crescendo em segundos. Eles subiram uma colina suave, e a vista além dela revelou uma lembrança do passado. Ao longe, as ruínas de uma antiga cidade humana erguiam-se como montanhas cinzentas e quebradas. Eram antigas torres de orgulho, agora caídas, mudas e esquecidas pelo tempo. Uma sombra de velha tristeza ameaçou cruzar o rosto sereno de Isaías. Ele lembrava das injustiças e do pranto que aquelas muralhas haviam abrigado. Mas a criança sorriu e correu na frente, soltando-se de sua mão. Ela avançou em direção às estruturas caídas sem um único traço de medo. Isaías quase ergueu a voz para avisá-la, temendo que as pedras afiadas a machucassem. No entanto, a voz do profeta falhou ao ver o milagre que se desenrolou. A criança tocou as muralhas quebradas com seu ramo verde de oliveira. A pedra cinza e fria começou a brilhar com um tom quente dourado. Em vez de desmoronar, as ruínas se moldaram como argila macia nas mãos de um oleiro. Arcos elegantes e pontes graciosas cresceram de onde havia apenas escombros. Era uma nova cidade nascendo, não construída pelo suor e pela dor humana, mas erguida pela própria harmonia da terra, completamente aberta e sem portões para trancar. A luz do sol matinal banhava as novas ruas de pedra lisa com uma cor de mel reconfortante. Isaías caminhou lentamente por entre os edifícios iluminados, respirando a paz do lugar. Não havia marcas de guerra nas paredes, não havia ferramentas de destruição em lugar algum. Havia apenas praças largas, fontes de água cantando e árvores crescendo no meio das ruas. Foi então que um som diferente quebrou o murmúrio suave das águas nas praças. Isaías apurou os ouvidos, percebendo que não era o farfalhar das folhas ao vento. Eram passos lentos, arrastados, ecoando além das colinas esmeralda que cercavam o lugar. Surgiram lentamente no horizonte silhuetas curvadas, movendo-se com grande hesitação. Eram as pessoas do antigo mundo, com roupas ainda cobertas pela poeira e cinzas do passado. Elas caminhavam com medo, os olhos fixos no chão como se esperassem ser expulsas dali. O esplendor incalculável da nova cidade e a luz perfeita da aurora as assustavam. Muitas pararam trêmulas à margem da cidade, sem ousar pisar nas ruas imaculadas. O profeta sentiu um aperto doloroso no peito, reconhecendo as marcas da dor de seu próprio povo. Ele quis chamá-los, dizer em alta voz que a longa noite de choro havia finalmente acabado. Mas a pequena criança passou por ele mais uma vez, com seus passos leves e ágeis. Ela caminhou sozinha e desarmada em direção à multidão assustada, de braços bem abertos. Como aquelas almas quebradas pelo peso brutal do mundo reagiriam à inocência pura que agora as recebia? A multidão recuou um passo uníssono, assustada com a figura diminuta que se aproximava. Eles estavam acostumados com reis que exigiam tributos e guerreiros que traziam a espada. Mas a pureza desarmada de uma criança era algo que o velho mundo havia esquecido. Um homem velho na frente do grupo caiu de joelhos, não em reverência, mas pela exaustão. Suas mãos ásperas cobriram o rosto, tentando esconder as lágrimas de vergonha. Ele se sentia sujo demais para pisar naquela grama imaculada e brilhante.
Isaías sentiu um nó na garganta, compreendendo perfeitamente aquela dor profunda. Durante toda a sua vida, o profeta pregara sobre um povo de lábios impuros. A criança, contudo, não viu impureza, ela viu apenas alguém precisando de descanso. Sem hesitar, os pequenos pés da criança correram silenciosamente até o homem ajoelhado. A multidão prendeu a respiração, esperando um castigo que nunca veio. A criança ajoelhou-se na grama e tocou suavemente as mãos do homem cansado. Uma onda de calor dourado irradiou daquele toque simples e compassivo. A poeira escura que cobria a pele do homem dissolveu-se instantaneamente no ar purificado. As roupas rasgadas, antes manchadas de dor e labuta, tornaram-se brancas como a neve virgem. O homem ergueu o rosto banhado em lágrimas, mas agora elas eram de um alívio indescritível. Um murmúrio de espanto percorreu toda a extensão da multidão cinzenta. A criança levantou-se e ergueu o seu ramo verde de oliveira, apontando para as portas da cidade. Era um convite silencioso e irrecusável. Todos eram finalmente bem-vindos ao lar. Como uma represa que se rompe suavemente, a multidão deu o primeiro passo em direção à grama. E a cada passo que davam, um milagre de cura os envolvia completamente. As cicatrizes antigas sumiram de suas peles sob o toque curativo da brisa da manhã. O peso dos anos, que curvava tantas costas, desapareceu como fumaça ao vento. As roupas cinzentas se transformaram em vestes brilhantes de linho fresco e puro. Isaías observava a promessa que escrevera em lágrimas se cumprindo com alegria arrebatadora. As pessoas começaram a rir, um som que ecoou pelo vale como pequenos sinos celestiais. Pais abraçavam seus filhos sem o terror de perdê-los para a doença ou para a fome. Inimigos que no passado ergueram espadas um contra o outro agora andavam de braços dados. Até mesmo as vozes mais ásperas se transformaram em cânticos de celebração pacífica. A pequena guia seguia à frente, dançando levemente entre as pedras polidas da nova rua. Isaías juntou-se a eles, caminhando não como um líder, mas como um irmão agradecido. Quando cruzaram a soleira sem portas, o ar da cidade cheirava a trigo recém-colhido e mel doce. Árvores grandiosas estendiam seus galhos sobre as ruas, oferecendo frutas perfeitas aos passantes. Mas de repente, um vulto furtivo moveu-se sob a folhagem espessa na praça principal. Alguns da multidão recuaram, reconhecendo imediatamente o formato esguio e sorrateiro. Era uma presença selvagem do passado, uma memória dos perigos que outrora rondavam as matas. Isaías segurou firme o seu cajado florescido, sentindo a velha cautela de profeta retornar. Das sombras do arbusto, saiu calmamente um grande lobo de pelagem prateada e olhos profundos. No mundo antigo, sua aproximação seria um sinal imediato de derramamento de sangue e luto. O silêncio tomou conta da praça enquanto as antigas presas e o velho predador se encaravam. No entanto, os olhos do lobo não brilhavam com fome ou agressividade, mas com uma estranha brandura. A criança da paz soltou um risinho encantado e deu um salto em direção ao grande animal. Muitas mãos se esticaram para pará-la, mas ela já havia chegado muito perto. A pequena criança afagou a cabeça do lobo gigante, que fechou os olhos sentindo carinho. Isaías suspirou, lembrando das palavras proféticas sobre quando o lobo e o cordeiro habitariam juntos. A natureza selvagem também havia sido redimida na alvorada daquele novo mundo sem dor. Mas enquanto a cidade inteira se alegrava, o som de um clarim suave ressoou do centro luminoso do vale. A verdadeira razão de toda aquela paz ainda estava escondida no grande coração verde do Éden, mas o que os aguardava ali? O som suave do clarim parecia não vir do céu, mas da própria terra respirando em alívio. A multidão, antes paralisada pelo medo do desconhecido, agora caminhava unida com passos leves. A criança da paz liderava o caminho, com a pequena mão apoiada com firmeza na pelagem do grande lobo prateado.
Isaías seguia logo atrás, seus olhos fixos na luminosidade majestosa que crescia a cada instante. O riacho de águas cristalinas corria naquela mesma direção, cantando alegremente sobre as pedras polidas. As flores se abriam em reverência por onde o cortejo de almas curadas e redimidas passava. O ar estava impregnado com o aroma doce e inesquecível de um amanhecer que nunca terminaria. Conforme se aproximavam do centro verde do Éden, a vegetação se tornava ainda mais grandiosa. Seus galhos imensos formavam uma abóbada natural de folhas esmeraldas, filtrando a luz em feixes dourados. Mas a claridade que os aguardava à frente era tão intensa que Isaías precisou semicerrar os olhos por um momento. O que guardava o centro do novo mundo não era um trono de ouro frio ou pedras preciosas impenetráveis. No centro absoluto da clareira, erguia-se uma árvore monumental, vibrante e infinitamente antiga. Suas raízes profundas abraçavam o solo fértil com uma força inabalável, sustentando o próprio tempo. Suas folhas curativas brilhavam com um verde tão puro que pareciam exalar o fôlego da própria vida. Aos pés dessa árvore, a recompensa para todas as almas exaustas do universo repousava serena. Era uma mesa infinita de madeira polida, esculpida harmoniosamente pelas raízes da própria terra. Sobre ela, frutas exóticas, pães frescos e cálices de água puríssima brotavam como dádivas contínuas. A criança soltou o lobo e correu alegremente até a mesa, sentando-se com naturalidade na relva. Ela fez um gesto amplo e convidativo, chamando todos para se juntarem ao grande banquete da paz. Pessoas de todas as nações, antes divididas pelo orgulho e pela dor, começaram a se sentar lado a lado. Não havia cabeceira na mesa infinita, tampouco lugares de honra para reis ou poderosos. Um antigo guerreiro sentou-se ombro a ombro com um camponês, partindo pão fresco com gratidão. Isaías observou uma ovelhinha branca saltitar e aninhar-se confortavelmente ao lado do grande lobo prateado. A profecia mais doce e outrora impossível que ele havia pronunciado estava viva diante de seus próprios olhos. Nenhum mal ou destruição voltaria a acontecer naquele lugar santo, protegido e verdejante. Uma brisa mais quente soprou, acariciando com ternura os rostos da multidão reunida sob a árvore. Naquele sopro suave, a própria presença do Criador pareceu descer para habitar de vez o jardim. Não com a voz de um trovão que impõe terror, mas como o abraço silencioso de um pai saudoso. Subitamente, uma onda de memória do velho mundo atravessou a mente do profeta. Ele lembrou do choro nas ruas empoeiradas, das doenças, das despedidas cruéis e das guerras. Isaías sentiu uma última lágrima rebelde escapar de seus olhos e escorrer por seu rosto marcado pelo tempo. Era uma lágrima de despedida final para o velho mundo, para tudo aquilo que não existiria mais. Mas assim que a pequena gota de tristeza tocou o solo verde e macio, um milagre absoluto aconteceu. Ela se transformou instantaneamente em uma delicada flor branca, perfeita e exalando perfume. O próprio Criador, através da luz cálida e da terra viva, enxugava de forma definitiva a tristeza de todos. A partir daquele momento bendito, a dor e o lamento não seriam nem sequer uma lembrança distante. O riso cristalino das crianças ecoava solto, misturando-se ao canto dos pássaros coloridos dos galhos imensos. O profeta olhou longamente para o seu próprio cajado, o companheiro inseparável de décadas de advertências e andanças. Ele compreendeu que a madeira viva não precisava mais apoiar um corpo cansado pelas agruras do tempo. Com um sorriso sereno de missão eternamente cumprida, Isaías fincou o cajado profundamente na terra macia do jardim. Imediatamente, a madeira lançou novas raízes, tornando-se uma oliveira independente perfeitamente integrada ao Éden. As velhas profecias finalmente podiam se calar, pois toda a imensa promessa estava cumprida de forma irrevogável. Ele caminhou com passos firmes e rejuvenescidos, juntando-se aos seus irmãos na grande mesa sob a árvore da vida.
A criança da paz abriu espaço para ele sorrindo, estendendo-lhe uma fruta dourada, doce e madura. Isaías aceitou com gratidão, sentando-se finalmente entre o seu povo amado em profunda e inabalável comunhão. A luz deslumbrante do amanhecer estabilizou-se no horizonte, estabelecendo o dia eterno e perfeito da nova terra. O mundo antigo, com seu pranto, suas perdas cruéis e suas sombras, havia passado para sempre. Eis que tudo se fez novo, florescendo em toda a sua incalculável e imaculada glória. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva no canal e, se gostou de verdade, curta o vídeo. E fique à vontade para comentar o que achou dessa história. Até a próxima!